Meu nobre aluno, minha nobre aluna, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso curso de assistente administrativo, que te fará ser um profissional eficiente e produtivo. Bom, chegamos então à nossa aula número 8, que na verdade é uma continuidade do que nós tratamos na aula passada, onde o nosso tema era a organização e seus sistemas. Ou seja, estamos falando daquilo que incorpora a organização, daquilo que faz parte, necessariamente não do dia a dia, mas de questões burocráticas, de questões que são necessariamente essenciais para que um futuro empreendedor, ou você que já está caminhando degraus do empreendedorismo, ou você que queira conhecer um pouco da área empresarial, ou seja, se torna importante você ter este tipo de conhecimento que te fará ser sabedor de algumas questões que envolvem a abertura de uma empresa, da sua composição, enfim, de situações inerentes ao mundo empresarial propriamente dito. Então, como é formada as organizações? Na aula passada abordamos aspectos administrativos, econômicos, falamos dos tipos de estruturas em que as empresas elas se encaixam, falamos de algumas partes importantes como também fatores jurídicos, né, no que tange à abertura das empresas. E na aula de hoje nós vamos abordar algumas coisas também que são relevantes, né, em relação ao porte da organização, os impostos que incide sobre ela, o organograma, o que seria, e o fluxograma, o que vem a ser. Então, vamos para a aula de hoje, porque temos alguma coisa para tratar aqui. Bom, falando um pouco, melhor dizendo, a respeito das classificações das empresas por porte. Segundo o IBGE, as empresas podem ser classificadas no ramo industrial, de uma forma, e no ramo de comércio e serviços, de outra forma, sempre entendendo aí a classificação das empresas por porte, ok? Para que a empresa, olhando para o lado do ramo industrial, das empresas fabris, que fabricam algo, tá? Só para que vocês entendam. O que é considerado uma empresa de pequeno porte, ou melhor dizendo, uma microempresa. Uma empresa com até 19 empregados no ramo industrial, ela é chamada de micro. Uma pequena empresa, entre 20 e 99 empregados. Uma média empresa, entre 100 e 499 empregados. Uma grande empresa, aquelas que possui um número superior a 499, ou seja, a partir de 500 para cima. No ramo industrial, essa empresa é considerada de grande porte, não é? Então, nós temos aí esse conhecimento com base no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No ramo de serviços, essa contagem, né, ela é feita de forma diferente. Uma microempresa ela é considerada com ali um número de funcionários na quantidade de até 9. Uma pequena empresa ela é considerada quando ela possui de 10 a 49 empregados. Uma média empresa de 50 a 99 empregados. Uma grande empresa ela é considerada quando ela possui um número a partir de 100 colaboradores. Vocês percebem aí então que há uma discrepância, há uma diferença muito grande quando se fala na classificação da empresa por porte, né? Micro, pequeno, médio ou grande porte, ou micro, pequeno e grande empresa, média empresa. A gente consegue perceber essa diferença, basicamente porque no ramo industrial, para que a empresa ela seja colocada como, a título de exemplo, como uma grande empresa, ela precisa ter mais de 500 colaboradores. Uma vez que, de modo geral, as empresas do ramo industrial tendem a empregar mais funcionários do que, por exemplo, uma empresa do ramo de comércio ou serviços. Por exemplo, nós temos uma indústria têxtil, ou seja, ali ela fabrica roupas dos mais diversos estilos, tipos, para as mais diversas faixas etárias, por exemplo. Mas nós estamos falando de uma produção em larga escala. Pensando nessas grandes marcas aí, a indústria que fabrica, por exemplo, para a Renner, para Pernambucanas, para essas marcas aí que comercializam roupas. Vamos pensar na indústria que fabrica. Nós devemos entender ou
em teoria, eles possuem uma grande quantidade de colaboradores, terceirizados ou não, mas que prestam serviço para essa indústria têxtil. Uma empresa dessa aí, no mínimo aí, 100 empregados. Então ela já parte para uma empresa de médio porte, porque ela precisa de uma grande quantidade de mão de obra, de pessoas, de recursos para poder atender a essa demanda, a essa quantidade de fabricação. Agora, vamos agora para estas lojas, lá no shopping ou na loja de rua, na Pernambucanas. Para que ela seja considerada uma empresa de médio porte, ela não precisa ter a partir ali de 100 empregados, mas entre 50 e 99. Por quê? A tendência de colaboradores trabalhando numa loja, por exemplo, ela é muito menor, porque a necessidade de atendimento, ainda que seja grande, ainda que tenha um público necessariamente grande, que conhece, vai lá na loja porque conhece a marca, conhece a empresa, mas não há necessidade de uma quantidade muito grande. Então as áreas de comércio e serviço, elas acabam empregando menos do que, por exemplo, uma indústria, muito pela capacidade, pela demanda de fabricação, pelas atividades que são necessárias no ramo industrial e no ramo de comércio e serviços. A quantidade de serviços, a quantidade de processos e atividades é um pouco menor. Eu não preciso, por exemplo, de 20 atendentes, 20 operadores de caixa, por exemplo, numa loja como a Pernambucanas. Ali, cerca de 8 ou 10 atendentes, ok. Mas na linha de produção, eu preciso de uma quantidade muito grande de pessoas ali trabalhando nas máquinas, passando pelo processo. Tudo bem que hoje nós temos a tecnologia em favor das indústrias, o que acaba também gerando desemprego ou o emprego menor de funcionários no ramo industrial, mas, em suma, eu preciso de colaboradores que tenham ali a capacidade de colocar o meu produto para ser fabricado, o meu produto para ser tirado da linha de produção, uma separação, a embalagem, o despacho, enfim, são muitos processos e aí, então, necessita de uma quantidade grande de colaboradores. Por isso, há uma classificação até diferente aí quando nós analisamos o porte de cada organização e como ela é definida de acordo com a segmentação, ok? Falando de impostos agora, o que também é muito importante. O Brasil é um dos países que mais arrecadam impostos da população em geral e também das organizações. É um país que cobra impostos atrás de impostos e temos visto isso aí com o passar dos anos e conforme a gente vai amadurecendo, ganhando responsabilidade, a gente vai vendo que nós pagamos muitos impostos, muitos, enfim, desde uma compra no supermercado até a compra de um veículo, enfim. Bom, em 2021 foram recolhidos mais de 1,349 trilhão entre impostos federais, estaduais e municipais. Impostos federais, estamos falando de impostos a nível Brasil. Impostos estaduais, eles são alocados de acordo com cada estado. Cada estado pratica uma porcentagem de determinado imposto. O ICMS, por exemplo, que nós vamos falar a seguir, ele é cobrado, ele é um imposto estadual e ele é cobrado em cada estado, seguindo uma porcentagem diferente que cada estado pratica. Da mesma forma, os municípios. Só para vocês entenderem, aqui em São Paulo, município de São Caetano, município de Santo André, o município de São Paulo, nós temos municípios que têm os seus impostos específicos, onde um pode cobrar um dado imposto e o outro município não faz essa cobrança, certo? Então, nós temos também, e vale mencionar, como vocês podem ver um pouco mais abaixo, regime de tributação. As empresas elas são tributadas e nós temos aí 3 tipos de regimes tributários, ok? E que nem todas as empresas podem optar por qualquer uma dessas opções. Eu falei na aula passada sobre o Simples Nacional, onde apenas os MEIs, as empresas de pequeno porte e as microempresas, elas podem aderir a esse regime simplificado de tributação. Diferente de quem, por exemplo, trabalha as empresas que são obrigatoriamente a ser taxadas tributariamente no lucro real, outras no lucro presumido. Então são regimes tributários que têm as suas cobranças específicas para a organização que deve aderir a esse tipo de regime. Ok?
Então, nós temos basicamente esses 3 tipos de regimes de tributação. Aí nós temos os principais impostos que eu quero colocar para vocês aí. Nós temos o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, a geladeira, o fogão, os carros. Eles são, né, na compra nossa desses itens, nós temos que pagar esse imposto federal, assim como as empresas, por exemplo, essas lojas aí de varejo, eles vendem esse produto, mas lá para eles adquirirem da indústria, eles também pagam esse imposto, certo? E aí quem recolhe? O Estado, imposto federal, ou seja, o Estado, o Brasil, o governo federal, ele abraça esse imposto, eles que recolhem esses impostos, desde aquele que explora a matéria-prima, lembra do setor primário, nós temos o setor secundário, que também vai arcar com esse imposto, e o setor terciário, que vai vender este produto, e nós também, no final da linha, estamos pagando também por ele. O imposto de renda sobre pessoa jurídica, ou seja, todo empregador, né, todo dono de empresa, empresário, ele precisa pagar o seu imposto de renda, certo? Então, anualmente, ele declara o seu imposto de renda e paga ali de acordo com o seu faturamento, enfim. São questões mais burocráticas, mas existe esse imposto aí. E quem paga ele? Todos os empresários, ok? O COFINS, né, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Aí nós temos a alíquota para quem adota o regime de lucro real de 7,6% e do lucro presumido 3%. Então, sobre o faturamento, é recolhida essas porcentagens, por exemplo, do lucro real ou lucro presumido, sobre o faturamento, sobre o quanto vendeu, sobre o quanto veio para o caixa da empresa. Essas porcentagens elas são extraídas para financiar o COFINS, certo? Então, só para que vocês entendam, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social é uma questão mais para poder arcar com os custos que a sociedade ela acaba tendo, né, no modo geral. As empresas acabam, por exemplo, o funcionário precisa se deslocar para a sua organização, certo? Então, ao uso do transporte público, as ruas elas sofrem desgastes pelo uso do transporte público, a manutenção de faróis, né, de semáforos, né, o pagamento do funcionário público, esses tipos de impostos são para arcar com os custos de um modo geral. Se acontece alguma coisa com um colaborador no seu trajeto de trabalho, ou com uma pessoa com civil, ele recebe uma indenização, a depender do caso. O COFINS também ele serve para isso. Assim como o PIS, que nós temos aí, o Programa de Integração Social, né? Esse valor ele é arrecadado especificamente para o pagamento do quê? Do seguro-desemprego. Quando o colaborador ele é mandado embora, sem justa causa, ele pode pedir o seguro-desemprego. Então, esse valor arrecadado mensalmente, onde vocês podem ler um pouco mais abaixo aí, ó, o lucro real 1,65% e sobre o lucro presumido 0,65%, são porcentagens recolhidas por parte do governo federal sobre as empresas, estas que pagam esses impostos, e para poder arcar com o seguro-desemprego, né, com abono salarial, né, nós temos o 13º, né, que é recolhido todo mês, para poder arcar com todas essas transações, com todo o sistema que envolve o pagamento desses benefícios para o colaborador. E a participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados. Então, toda essa máquina pública ela tem um custo. E quem é que paga? As empresas, que no final das contas, quem também paga somos nós, certo? Aí nós temos também o imposto abaixo, aí, a contribuição social sobre o lucro líquido. Aí nós temos também as porcentagens de quem? Lucro real e lucro presumido, eles pagam ambos a mesma porcentagem. E este custo aí, né, essa contribuição, ela incide sobre o lucro líquido da empresa. Então lá no final da linha, dentro da DRE, lá no final da linha, nós temos que arcar com essa contribuição aí, no caso as empresas, ok? Então percebam que são muitos os impostos a serem pagos pelas organizações. Enfim, isso acaba incidindo na comercialização do arroz que você compra, ou enfim, no produto que você adquire na roupa, no calçado, enfim. Tudo isso acaba tendo esse custo que as empresas acabam repassando para nós. Elas não ficam com o prejuízo, tá? Então, é basicamente isso. Aí nós temos o FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
A empresa, todos os meses, ela deposita numa conta do colaborador, não falo uma conta bancária, mas uma conta está resguardada pela Caixa Econômica Federal. Todos os meses ela deposita uma quantia de 8% para cada colaborador, e este colaborador ele vai acumulando esses valores para que, quando ele for mandado embora da empresa, também de forma justa, não por justa causa, se ele for mandado embora sem justa causa, ele tem direito de recolher, ao final do seu período de trabalho naquela empresa, ele recolhe aquela quantia que ficou acumulada pelo período que ele trabalhou, ok? Nós também temos o INSS, que é uma contribuição que nós, colaboradores, e também o patrão, né, o dono da empresa, vocês podem ver aí, ó, o pagamento dele varia entre 2,75% a 20%, tá? Varia também, mas nós também, no nosso salário é recolhido todos os meses entre 7,5% e, salvo engano, 14%, é recolhido de acordo com a faixa salarial de cada um. Então, o INSS nós pagamos para que, lá no final da nossa carreira, né, e aí pensamos de 35 a 40 anos de contribuição para o INSS, a nossa aposentadoria, numa conta que é feita, tá, lá no final. Não se preocupem agora, você que ainda é novo como eu, mas lá no final da carreira você pagará, você receberá a sua aposentadoria por meio de tudo que você contribuiu pelo INSS. Tá? Então esse INSS que você paga hoje, todo mês, que é recolhido do seu salário todo mês, é para custear o aposentado de hoje, e assim se segue a linha, ok? Então esses foram os impostos federais. Os impostos estaduais, eu quero colocar apenas o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Ele incide sobre a mercadoria, sobre o produto. Quem vende produto, quem comercializa produto, ele paga este ICMS, ok? Aqui em São Paulo, por exemplo, é uma alíquota de 18%, bem salgada, né? Aí nós temos os impostos municipais, o imposto sobre serviço, certo? Que varia também de acordo com cada município, e o IPTU, que o dono do imóvel, seja de um apartamento, de um imóvel comercial, residencial, ou seja, às vezes seu pai, a sua mãe, você mesmo, paga o IPTU anualmente. Então, são esses os impostos que nós conhecemos aí. Agora, nós vamos mudar um pouco essa chave, né, no que tange as organizações. Vamos falar um pouco sobre o que é o organograma. Tudo bem? Falamos de parte muito burocrática, falamos de questões que às vezes fogem do nosso conhecimento, ou a gente só ouve falar pelas mídias, não conhecemos um pouco. Você pode se aprofundar aí, fazendo as suas pesquisas, que também eu acho importante, tá? Agora vamos falar de organograma. O que é um organograma? E toda empresa ela tem. Uma empresa, vamos pensar numa empresa com no mínimo 3 colaboradores, ela já passa a ter um organograma, ainda que minúsculo. Mas o organograma é uma representação formal que reproduz a hierarquia de uma empresa. Ou seja, ela vai colocar a nível piramidal, ou seja, uma forma de pirâmide basicamente, qual é a composição da empresa, quem é quem, onde você está, né? A sua função ela está em qual nível. E aí vocês podem ver através dessa representação que o presidente, né, o CEO, né, o dono da empresa, ele está ali no topo da pirâmide, sendo a pessoa, o responsável principal, aquele que responde pela empresa. Aí nós temos aqui, a título de exemplo, o diretor comercial, administrativo, de produção, e aí nós temos a subordinação, por isso que é uma hierarquia, nós somos subordinados a quem devemos, nós que estamos lá embaixo, a quem devemos reportar. Lembra que nós falamos aí numa aula passada? Então nós temos a quem nos direcionar, certo? E aí nós temos essa estrutura de comando, né? De obediência, enfim. Aí nós temos o diretor comercial, que por sua vez, quem ele comanda, quem ele gerencia, a quem as pessoas devem prestar a ele. O gerente de vendas, o gerente de marketing, o gerente de operações, todos estes respondem ao diretor comercial, que por sua vez, o gerente de vendas, quem responde para o gerente de vendas? Os vendedores. Aí nós temos o caixa. Aí nós temos o gerente de marketing. Quem responde para ele? O auxiliar de marketing. Forma uma equipe, forma um grupo de pessoas trabalhando. E aí, como vocês podem ver aí também, no diretor administrativo, nós temos o gerente de contratos, formalização de contratos entre empresas, parceiros, B2B, por exemplo. Gerente de estrutura, de cobrança, perdão, nós temos o auxiliar de cobrança, aquele que faz a cobrança dos clientes que estão em débito. Enfim, nós temos uma estrutura organizacional aí.
Lembrem daquela estrutura linear? Aí está uma representação. E essa representação formal é chamada de organograma. Ok? Então, esta também é um elemento, este também é um elemento importante que forma uma organização e o sistema pelo qual ele está envolvido. Agora, o que é um fluxograma? É uma apresentação de um determinado processo de organização distribuindo por meio de símbolos que indicam ações de um procedimento de forma sequencial e ordenada. Não entendi nada, professor. Vamos lá. Um fluxograma nada mais é do que uma representação que indica os passos de um determinado processo que ocorre numa organização. Certo? Aquela pessoa ela faz uma venda. O vendedor ele faz uma venda. Existem processos que ele precisa seguir até efetivar a venda. Para chegar, existe um começo, uma abordagem, certo? Para ele chegar numa venda final, existe todo um processo a ser seguido. Então, a representação, né, as fases desse processo é chamada de fluxograma. Aí nós temos os elementos, os desenhos que formam esse fluxograma. Por exemplo, este primeiro símbolo acima aí, que é quase que um retângulo, mas ele é oval, né? Ele indica o início e o fim de um processo. Todas as vezes que você for fazer um fluxograma e você queira apresentar isso, e aí eu falo para você, assistente administrativo, você quer apresentar para os novos colaboradores, a mando do seu superior, tá? Quais serão as funções que ele vai exercer. Você quer mostrar para o seu colega alguns processos que você executa, aquele novo colega seu ali que vai trabalhar contigo. Você pode se utilizar de um fluxograma e mostrar para ele. Ou numa atividade da escola ou da faculdade, você pode se utilizar de um fluxograma para apresentar os processos, né, seja fictícios ou não. No caso de uma empresa não seria fictício, você estaria de fato representando, mostrando para ele como que se daria aquele processo, certo? Então você vai começar sempre apontando, né, com este símbolo oval, um pouco mais largo, né, como é o início desse processo, certo? Aí aqui, ó, o símbolo de baixo indica cada atividade que precisa ser executada. Você pode colocar acima do símbolo ou dentro do símbolo, eu gosto de colocar sempre dentro do símbolo, faz um desenho maior e indica uma atividade. Aí nós temos esse triângulo, né? Não é nem bem um triângulo, né? Nós temos esse outro símbolo abaixo, que indica um ponto de tomada de decisão. Né? Aqui precisa tomar uma decisão. Sim, não, faremos, não faremos. Aí nós temos que colocar esse símbolo. As setas, ela vai indicando a direção desse fluxo. Por isso que o nome é fluxograma. Ele vai indicar o processo em andamento, ok? Aí nós temos esses outros elementos aí que vocês poderão acompanhar no material, certo? Aí nós temos aqui, ó, nessa página a seguir, tá? Um exemplo de um fluxograma. Nós temos ali o início, lembre do símbolo, certo? Aí nós temos uma atividade que será executada. O setor de expedição, ele detecta um defeito num produto, certo? Qual seria a outra ação? A expedição, ela envia o produto para a recuperação, um produto X, certo? Aí é feita uma pergunta, ele é reprovado? Aí aqui é a tomada de decisão. Se ele sofre a reprovação, não. Aí a gente segue a seta, vamos seguindo a seta, aí um pouco mais à direita. Se esse produto ele não foi reprovado, logo, qual será a ação? O setor de recuperação retrabalha o produto. Bom, houve recuperação para esse produto, certo? Bom, aí continuando. O setor de engenharia de qualidade analisa o produto. O produto foi retrabalhado, vem o setor de qualidade, o setor de reengenharia, ele vai avaliar o produto. Ele foi aprovado? Se não, aí ele volta ao processo 1. Olha aqui, ó. Percebam o símbolo aqui, né, redondo. Aí ele volta para o passo 1, certo? Ele vai ter que voltar para o passo 1. Se ele foi reprovado, ele vai ter que voltar para o passo 1. Aí nós temos aqui, voltando para a parte mais à esquerda do nosso fluxo. Bom, o setor de recuperação ele vai sucatear o produto. Se não tem mais recuperação, sucateia ele e fim do processo. Mas aí, voltando novamente para o setor de reengenharia que foi avaliar o produto. O produto foi aprovado? Sim, nesse caso agora ele foi aprovado. O setor de engenharia da qualidade,
ele libera o produto e acaba também o processo. Então, são tomadas de decisões, são processos que até começam de forma igual, como vocês podem ver nos primeiros 4 quadrantes aí, símbolos, mas que, a depender da tomada de decisão, são destinos diferentes que acabam sendo ocasionados. Então, como vocês podem ver, o fluxograma é importante porque você pode representar para um auditor, para um fiscal, para o seu gestor, o que é que você fez e de forma ordenada, organizada, de forma bem administrada, de forma bacana, que o seu gestor ele vai admirar a forma com que você fez. Tudo bem? Isso também serve para novos colaboradores, para poder entender alguns dos processos da empresa. Gente, eu quero mais uma vez agradecer a vocês. Aqui finalizamos a nossa aula. Muito legal, espero que vocês tenham gostado. São bastante coisas para nós trabalharmos, né, e a gente tenta resumir da melhor maneira possível para que vocês entendam. Então nós falamos um pouco hoje sobre a questão do porte da organização, fluxograma, organograma, falando dos impostos que incidem sobre as empresas, sobre até nós ali no final da linha, colaboradores, enfim. Espero que vocês tenham gostado, tá? E aí a gente se vê na próxima aula, tudo bem? Então ficamos por aqui e até mais. Tchau, tchau!